Olá, galera, tudo legal, tudo beleza? Que maravilha, vamos a mais um Rumo à Posse, né? Semana passada foi aquela banca estranhíssima, né? Tech ADM, hoje uma banca também que faz umas provas um pouco diferentes, até interessantes, mas também não, não tanto dentro do padrão, tá? No CEP. Uma coisa curiosa dessa banca é que, por exemplo, eles trabalham com pouquíssimas questões, ou praticamente nenhuma, de identificação de frase certa e frase errada. É uma situação curiosa. Então, assim, você não vê questão de crase, de colocação pronominal, de regência, de concordância. Aí o cara pergunta assim, mas Rosenthal, esses assuntos caem? Caem. Mas, assim, ele tem um texto, ele vai fazendo comentários morfossintáticos, como eu coloquei aqui. E esses comentários morfossintáticos envolvem vários aspectos. Identificação de funções sintáticas, identificação de classes gramaticais, por isso que morfo é que pega a parte morfológica das classes gramaticais, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, conjunção, preposição, identificação de classes gramaticais e identificação de funções sintáticas. Mas, além disso, a parte morfossintática também pega concordância, regência. Então, eles tecem comentários de concordância, de regência, de crase, de emprego de pronomes, de pontuação. Mas, assim, eu não me lembro, por exemplo, de ter visto uma questão de pontuação. Assinale a opção em que há uma frase pontuada com erro. Ou assinale uma frase... Ou então, o cara colocar lacunas para você preencher com A com crase, A sem crase. Não. Não. Você não vê isso. Tá? Então é uma banca muito curiosa nesse aspecto, né? Eles são dão pouco valor a esse lado, certo? Então os comentários que tem a respeito de crase e regência, né? As questões que tem relativas a crase, regência, concordância, colocação pronominal, pontuação, são geralmente, então não vou estudar isso. Não, estuda, mas saiba que você não vai encontrar questão específica disso. A opção A vai ser um comentário sobre concordância, a opção B sobre emprego de crase, a opção C sobre regência, enfim. A opção D pode ser a identificação de uma função sintática. Então, cara, é uma banca realmente diferente nesse aspecto. Você encontra questões, sim, de interpretação de textos, mas questões que não são difíceis. Sempre sendo muita questão de conjunções. Eles adoram questão de conjunções, tá? Mais conjunções que preposições. Então, tem questões de conectivos, né? Como eu lembro sempre a vocês, conectivos englobam conjunções e preposições, mas claramente a preferência é por conjunções. Há muitas questões de conjunções nas provas dessa banca. Outra coisa que eles gostam muito é que você saiba identificar, né? Que você saiba distinguir o pronome relativo da conjunção integrante. Outro tipo de questão que eles gostam muito, é de coesão textual. Em que sentido? Eles gostam que você saiba a quem, por exemplo, um pronome oblíquo está se referindo, a quem o pronome demonstrativo está se referindo. Então, esse pronome demonstrativo se refere a quê? A uma expressão que veio antes, ou uma ideia completa, uma oração completa? Por exemplo, choveu muito ontem. Isso fez com que eu não fosse à praia. O pronome isso não se refere a ontem, mas a frase inteira, choveu muito ontem. Então, isso que? O fato de ter chovido muito ontem fez com que eu não fosse à praia. Então, eles gostam muito desse tipo de questão. A identificação do termo a quem aquele pronome demonstrativo, a quem aquele pronome oblíquo, a quem o pronome relativo está se referindo. Né? E outro assunto que eles cobram muito, orações adjetivas. Se você olhar bem, cara, olha lá, nós temos, olha só, eles gostam muito de questão de conjunções, conectores, certo? Gostam muito de questões de conjunções. Legal? Isso introduz orações substantivas, sujeito oracional, porque se você tem uma oração subordinada substantiva, uma delas é subjetiva, se uma oração é subjetiva, o sujeito é oracional. Então eles trabalham muito com conjunções.
a identificação de antecedentes de pronomes relativos, e aí eles gostam de fazer de distinguir o pronome relativo da conjunção integrante. O pronome relativo é justamente quem introduz as orações adjetivas, ou seja, orações adjetivas é um assunto que acaba se tornando, dois assuntos que acabam se tornando obrigatórios: conjunções e orações adjetivas. Porque em conjunções o cara pode cobrar os valores semânticos dos conectores. Isso é o meio de campo entre a gramática e a interpretação de textos. Tá? Orações adjetivas, eles cobram muito o valor de explicação, valor de restrição. E eles ainda cobram a distinção do pronome relativo da conjunção integrante. Né? Então você tem que saber distinguir, tem que identificar um em relação ao outro. Né? Então, você vê que é um assunto que se torna bastante importante para essa banca. Bom, vamos lá, né? Questão número 1. Olha lá. A oração com valor adjetivo, tá? Encontra-se em destaque em: hoje quase todo mundo acredita nisso. Você lembra daquele macete? Inclusive essa oração aqui que nós discutimos, será que essa oração é objetiva direta ou é objetiva indireta? Porque quem acredita, acredita em alguma coisa, né? Tanto é que nisso é a preposição em mais o pronome demonstrativo isso. Só que quando o sujeito é oracional, o sujeito, olha lá, que besteira. Quando o complemento, né, o complemento do verbo acreditar é oracional, é muito comum nós suprimirmos a preposição. Ah, Rosenthal, eu poderia usar a preposição em? Acredita em que? Sim, poderia. Tá? Mas é muito comum nós suprimirmos essa preposição. Então nós até vimos questões em que isso acontece. Lembram? E aí, né, qual foi a visão das bancas e tal? Nós temos, inclusive, deve ter as 2, 3 semanas, vocês ainda têm essa live à disposição de vocês aí no YouTube. Busquem, que vale a pena vocês darem uma olhada nisso aqui, é bem legal. Bom, então isso aqui é uma oração subordinada. Se você substitui pela palavra isso, é uma oração subordinada substantiva. Né? Hoje está riscando direto. Oração subordinada substantiva. Cara, se é uma oração subordinada substantiva, esta oração que começa no que tem valor substantivo. Mesma coisa. Isso significa isso. Substituir a oração inteira pela palavra isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Se eu tenho uma oração subordinada substantiva, tá? Se eu tenho uma oração subordinada substantiva, é porque tem valor o quê? Substantivo. Tranquilo? Eles sentem na pele a importância. Quem sente alguma coisa. A importância de perder, tal. Isso tudo aqui é objeto direto, cujo núcleo é importância. Certo? Importância é um substantivo. Então também vai ter um valor o quê? Substantivo. A família precisa ser cuidada por causa disso. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial causal. Cara, se é uma oração subordinada adverbial, né, que estabelece a ideia de causa, é porque esta oração ela tem valor de advérbio, ela tem valor adverbial. Então a família precisa ser cuidada. Por quê? Por que a família precisa ser cuidada? Qual é a causa disso? Porque essa família sobrevive dos vínculos afetivos entre todos os seus integrantes. Então, justamente por causa disso, por causa dessa sobrevivência dos vínculos afetivos entre os integrantes, a consequência é que essa família precisa ser cuidada. Então, tem valor de causa, é uma oração subordinada adverbial causal, então tem valor adverbial. Beleza? Bom, vamos lá. Mesmo essas pessoas procuram formar sua família fora dos laços tradicionais, esse que aqui é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Que no caso, inclusive, pelo fato, tá, de ser introduzido por uma vírgula, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Mas ela é, antes de mais nada, uma oração subordinada adjetiva. Então ela tem valor o quê? Adjetivo. É justamente o que ele está pedindo. É essa a resposta.
Cara, no fundo, isso aqui é uma questão de quê? De orações. De orações, foi aquilo que eu falei. A parte de sintaxe é violenta. As orações subordinadas substantivas têm valor substantivo. A oração subordinada adverbial tem valor adverbial. A oração subordinada adjetiva tem valor adjetivo. Então, essa identificação de funções sintáticas, de classes gramaticais, de valor de análise morfossintática, você vê que isso se faz presente. Se faz, aliás, bastante presente. Olha lá, de novo, outra questão nesse mesmo caminho. Só que agora ele pede, olha lá, que não corresponde ao sujeito. Então, são 4 opções em que vão aparecer sujeitos e somente uma em que não vai aparecer sujeito. Há uma grande diferença. Gente, eu tenho o verbo haver. Verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Cara, já é a resposta. Se o verbo é impessoal, o que significa o verbo ser impessoal? Significa que ele não tem pessoa. Gente, esse risco aqui é de outro mundo. Eu não sei o que é não, tá? Não sou eu que estou riscando não. Se não tem pessoa, significa que ele não possui sujeito. Na realidade, tá? Há 30 alunos em sala. Esse termo 30 alunos é objeto direto. Inclusive, é até curioso, porque se fosse o verbo existir, ele é sinônimo de existir. Mas, por exemplo, aqui, ó, existem 30 alunos. Com o verbo existir, esse termo aqui é sujeito. Agora, com o verbo haver é impessoal, ele só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular. Há 30 alunos, você vê que o verbo existir está no plural. O verbo existir está no plural e o verbo haver está no singular. Com o verbo existir, 30 alunos é sujeito. Com o verbo haver, ele é objeto direto, ele assume a função de objeto direto. Então, aqui, se a frase fosse existe uma grande diferença seria sujeito. Agora, o verbo haver é impessoal. Se ele é impessoal, ele não tem pessoa, não tem sujeito. O verbo haver, repito, importante lembrar, no sentido de existir. Então, esse cara aqui é objeto direto. Então, ele não é sujeito, ele é objeto direto. É essa a resposta. Um dos exemplos vem. Olha lá, isso aqui é o sujeito. Inclusive, esse verbo está na terceira pessoa do singular por causa desse um. Um dos exemplos vem da área. Esse exemplo vem da área. Então, um deles vem da área. Então, o verbo está concordando com esse um, que é o núcleo, que é o que vem antes da preposição de. Delirar não é filosofar. Cara, olha que situação interessante. Delirar é sujeito, sim. Só que é um sujeito oracional, porque ele vem com verbo, ele é um verbo. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E ela está reduzida a infinitivo. É quando não há a conjunção integrante e o verbo vem no infinitivo. Eu posso substituir tranquilamente pela palavra isso. Isso não é filosofar. Isso é sujeito. Então essa oração é subordinada, substantiva, subjetiva. Gente, mais uma vez eu peço desculpa pelos riscos. A caneta não realmente tem tido problemas. A gente não está conseguindo, por conta dessa pandemia, realizar o concerto, né? Enfim, eu acho que não atrapalha a aula, tá? Mas é chato, né? Porque está arriscando a toda hora, enfim. Eu sou professor de filosofia. Repare, sou está flexionado na primeira pessoa do singular. Como esse verbo está flexionado na primeira pessoa do singular, ele está concordando com o elemento que está subentendido, elíptico, eu. Tá? Então, se o verbo está na primeira pessoa do singular, evidentemente o sujeito é o sujeito eu. Se o verbo está na primeira pessoa do plural, por exemplo, sujeito é o sujeito nós. Tá? Então, esse termo aqui está elíptico. Mesmo ele não aparecendo explicitamente na frase, você identifica que o sujeito é o pronome eu. Então, o único termo que não é sujeito é o que aparece na letra A, que é um objeto direto. Por fim, olha lá, como eu falei para vocês, muitas questões de morfossintaxe, e outro assunto que eles amam
tenho muita paixão, é a parte de conectores, de conjunções. Então, olha lá, tabus do tipo talvez tenham relação com o próprio termo paliativo, que no uso corriqueiro remete à solução temporária. Ou seja, o termo corriqueiro, né? O termo paliativo, perdão, o termo paliativo dá a sensação para todos, né? Quer dizer, é utilizado de uma forma corriqueira, é utilizado quase sempre no sentido de algo que é temporário. Não é essa solução não é definitiva. Mas, olha só, na origem, a palavra tem outro significado. A palavra, tá? Opa, pera lá. Então, realmente, a gente usa hoje como algo que dá a ideia de solução temporária. Agora, originalmente, essa palavra não tinha esse sentido, não. Ou seja, claramente, o que o autor procura estabelecer entre esses dois períodos é uma ideia de quê? De ressalva. Tá? É uma ideia de adversidade. Esse mais aqui é sinônimo de porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Estabelecendo uma ideia de adversidade. Ela é uma conjunção coordenativa adversativa. Então ela estabelece uma ideia de adversidade, de contrariedade, de contraposição, de ressalva, de oposição. É essa a resposta. E com essa questãozinha, meus amigos, encerramos mais um Rumo à Posse, hoje com a banca no CEP, né? Não se esqueçam, quinta-feira nós temos a nossa live. Se eu não me engano, o assunto dessa live da próxima quinta-feira, se eu não me engano, não, será certamente concordância verbal. Vai ser um aulão. Estou colocando umas 15 questões para a gente se divertir. Não percam, quinta-feira, a nossa live. Terça-feira que vem estaremos juntos novamente com mais uma nova banquinha para vocês conhecerem no nosso Rumo à Posse. Um grande abraço para todos e até quinta-feira e até a próxima terça também. Valeu, pessoal, um abraço!